Hoje, quarta-feira de cinzas. A igreja dá início à Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Também hoje, a igreja no Brasil dá início à campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema, Vós sois todos irmãos e irmãs. Agradecemos aqui a presença dos padres, religiosos, religiosas, das autoridades civis, militares também, povo de Deus. Para dar início ao nosso cerimonial, convidamos para fazer a apresentação da temática a coordenadora do movimento de Cursilhos na Arquidiocese de Maringá, Andréia Angélica Rodrigues, já que o movimento Cursilhos é o responsável por toda a articulação da campanha em nossa arquidiocese. Saúdo com grande alegria a todos que se encontram presentes na abertura da campanha da Fraternidade 2024. Iniciamos no dia de hoje a Quaresma, momento oportuno de vivenciarmos a conversão exigida por Jesus Cristo, através da oração, do jejum e da esmola vividas na linha de uma questão humana e social, relevante para o país como um todo. E junto ao processo de profunda reflexão, a CF 2024 nos propõe um ver a respeito das relações humanas. Esse ano, como tema, temos a fraternidade e a amizade social. Para iniciar, gostaria de apresentar uma reflexão literária. Acredito que todos já tenham lido ou ouvido falar da obra O Patinho Feio. É uma história de Hans Christian Andersen, amplamente conhecida e muito bem recebida pelas crianças pequenas. O herói deste conto é desde cedo rejeitado pela mãe e irmãos, por ser muito diferente e considerado feio. Ele foge de casa à procura de um lugar que o aceite. Mas qual a relação da obra com a campanha da fraternidade? Será que essa história faz sentido para todos nós? Como estão as nossas relações de amizade social em casa, no nosso trabalho, na comunidade de fé e nos demais ambientes sociais que frequentamos? Após pensarmos juntos, podemos agora fazer um olhar sobre nossas atitudes e verificarmos se estamos vivendo a amizade social. Digo isso, pois mesmo sendo únicos e diferentes, trabalhamos para o bem de todos. Isso é amizade social. A amizade social possibilita o diálogo, a fim de que um ouça o outro, de coração aberto, sem gritar, criticar ou responder, antes mesmo que o outro termine de falar. Paixões e ideologias proporcionam inimizades sociais, econômicas e políticas, pois nos cegam e impedem que deixemos que o outro se manifeste, uma vez que preferimos excluir quem pensa diferente do que ouvir e respeitar o que ele tem para falar. Desta forma, a mensagem de Jesus Cristo nos mostra em Mateus 23, versículo 8. Vós sois todos irmãos. Lema dessa campanha. Com isso, a solidariedade, fraternidade, diálogo e respeito às diferenças podem transformar gritos em diálogos frutíferos, ainda que entre pessoas diferentes, desde que busquemos criar laço para uma verdadeira amizade social, capaz de evitar conflitos e promover a paz. A amizade social é o que nos impulsiona a querer o bem-estar de nossa família e da família do outro, a amar os nossos entes queridos e também os entes queridos dos outros, a servir nossos amados e também os outros, a cuidar dos nossos interesses e dos interesses dos outros. Onde há fraternidade e solidariedade, não cabe o egoísmo, a indiferença, a violência, a exclusão,
a injustiça, a corrupção e o preconceito. A amizade social pratica a justiça e promove a cultura da paz. Cristão não exclui quem pensa diferente, ele acolhe e respeita. Ele dialoga e tem compaixão. A amizade social é que permite que olhemos o outro, até mesmo um estranho, e nele enxerguemos um filho de Deus, que precisa ser acolhido, ouvido, amado e respeitado. É com esse espírito que abraçamos a CF 2024. E com esperança, ouçamos buscar pistas de ação que concretizem a amizade social em nossas famílias, em nossas comunidades, em todas as localidades onde habitamos e construímos a nossa vida. O profeta Isaías nos ensina um caminho. Agora é tempo de esperança. Por isso, precisamos alargar as tendas que são os nossos espaços de convivência. Essa ampliação protege aqueles que se encontram fora e permite que a amizade vivida por nós não fique só restrita a poucos. Temos que ter uma abertura. Primeiro, uma abertura interior. E o nosso empenho cotidiano para incluir os vários excluídos de afeto, de pão, de moradia, de dignidade humana e social. Alargar as tendas implica enfincar as estacas para além de nosso terreno religioso. Avançar no campo social e político. Ser uma igreja em saída, missionária para as periferias, na qual a nossa fé, nossa espiritualidade terão forças para levedar a sociedade como o fermento do Evangelho. Se converterão em luz em meio às trevas, a tantas que estão soltas por aí, escondidas pelas praças, pelas ruas, pelos bancos. Serão como o sal que tempera e conserva a vida humana. A vida no planeta precisa urgente de dignidade, mas de dignidade para todos. Então, que vivamos a amizade social. Dê colores, viva a vida. Convidamos agora o padre Genivaldo Ubingi, coordenador da ação evangelizadora na Arquidiocese de Maringá, para fazer uso na palavra. Saudação a todos e a todas. É sempre bom nós começarmos no início do nosso ano com o tema da campanha da fraternidade, que no nosso empenho sincero de mudança, transformação à luz do Evangelho, nós escutamos a Igreja, escutamos os bispos do Brasil, que nos apontam um tema importante. Agora mesmo respondi ao Rafael, das coisas que nós temos na campanha, o que eu destaco de mais importante? E eu quero chamar a atenção para um dos objetivos específicos, acolher o magistério social da Igreja, especialmente acolher os apelos, as interpelações que nos faz o Papa Francisco, para que nós possamos ter uma humanidade reconciliada, restaurada, vivendo na paz e na convivência e também com todas as criaturas dentro dessa nossa casa comum. É um desafio para nós cristãos, em ambientes tão polarizados, firmarmos nossa posição em vista da amizade social, do bem comum, da defesa da nossa casa comum, e é um desafio que nos chama a aprofundar nossa capacidade de acolhida e diálogo. Comecemos escutando o Evangelho, escutando o magistério social da Igreja e nos escutando uns aos outros para chegarmos a esses objetivos. Uma boa campanha a todos. Nesse diálogo com a sociedade civil organizada também, com a sociedade dos organismos públicos, políticos, a Igreja também passa a palavra agora e convida a professora Ana Lúcia, representando a Câmara de Maringá, a professora Ana Lúcia, que tem um trabalho também com os moradores de rua, conhece esta realidade do povo de rua. Quero cumprimentar, em especial em vosso nome, Dom Frei Severino,
a todos os cristãos, a todos que estão presentes, aqueles que vão construir essa campanha da fraternidade durante a nossa quaresma, mas o cumprimento principalmente pela sensibilidade de fazer o lançamento desta campanha que nos convida à amizade social, pois nos lembra que somos todos irmãos e irmãs. O Senhor faz este lançamento nesse local, e isso é muito simbólico. Meus cumprimentos ao Senhor, o faço em nome do nosso presidente do Legislativo, o nosso vereador Mário Sokawa, e nos colocamos à disposição para construirmos juntos a sociedade baseada, de fato, conforme nos chama nosso Papa, construída e baseada na amizade social. Amém. E convidamos agora o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Eu estava conversando com o Dom Frei Severino sobre a campanha de fraternidade. Eu falei, há mais de 50 anos, né? Ele falou que acho que mais de 60, né? Ou fez 60, se não me engano, no ano passado. Mas eu falei porque eu estudei no Colégio Santo Inácio, né? Do primeiro ano do antigo primário até o último. Né? Um colégio religioso, como vocês sabem, e a gente rigorosamente trabalhava a campanha da fraternidade, então, desde sempre. Então, sempre foi muito marcante para mim a campanha da fraternidade. E se a gente analisar, né, os temas e os lemas, é só a inspiração divina para justificar como que acerta, né, tão profundamente o tema a ser abordado. É difícil errar, né? E este momento, mais uma vez, ela vem dizer ao Brasil e ao mundo, né, da importância de olhar o outro e a outra como irmão e como irmã. Estamos na Praça Raposo Tavares, né, tenho certeza plena, total e absoluta que para todos que estão aqui, olham e veem as pessoas em situação de rua num olhar diferente no sentido de saber que aquilo ali é um cristão, é uma pessoa com a mesma, que deve ter a mesma dignidade que todo e qualquer cidadão. Infelizmente, uma parte da sociedade olha essas pessoas com a política da higienização. E quem cobra ação, cobra porque está incomodada não com a recuperação daquela pessoa enquanto cidadão, mas cobra porque não quer ver na porta do seu comércio, na porta da sua casa. Né? Quantas dificuldades nós passamos, o Centro Pop é uma delas. Quem atua na área sabe o que é o Centro Pop e a importância dele, né? Nosso pessoal da assistência social, não só o Centro Pop, mas a rede de assistência social com os CRAS, os CREAS, né? Acolhe, oferece toda a possibilidade de entender qual é a necessidade daquela pessoa, né? E oferecer o apoio necessário. Muitos recebem, muitos conseguem, inclusive, recuperar o vínculo familiar, que muitas vezes é o primeiro a ser rompido, por isso que a pessoa está na rua. Muitos conseguem o tratamento por estar na rua por dependência do álcool e das drogas, e aí sempre as entidades parceiras também que oferecem as vagas para quem deseja a recuperação. E não há qualquer pessoa em Maringá que desejar se recuperar, nós temos vaga. Nós, que eu digo, a rede que engloba as entidades mantidas pelas igrejas e o poder público também. Então existe todo o trabalho, existe o consultório de rua que atende de forma permanente, né? Existem os nossos programas de emprego, está aqui a Clarice da Agência Trabalhadores, sabe, né? Mas é muito mais complexo que isso. Então a campanha da fraternidade vem chamar a essa reflexão, né? Para que todos possamos olhar aquelas pessoas como irmãos e entender que eles têm os mesmos direitos que toda e qualquer pessoa, né? Em alguns casos, evidentemente, existem questões de algumas pessoas que se infiltram em meio à situação de rua para cometer algum crime. E isso não é uma questão social, evidentemente. Aliás, a origem é social, né? Mas aí é uma questão que tem que ser tratada social, sem dúvida alguma também, na sua origem, mas dentro de uma outra abordagem. Mas eu acho que o que nós precisamos chamar a reflexão e aproveitar toda essa estrutura de debates que a Quaresma e a campanha da fraternidade em especial proporciona, para a gente ter este outro olhar. E pode ter certeza, gente, que da parte da prefeitura, nós, desde o primeiro dia do nosso mandato, eu e Edson Cabora, né, nós estamos trabalhando intensamente para fazer de Maringá não só aquela cidade que temos muito orgulho por ser a melhor do Brasil para se ver por conta dos indicadores que ela tem,
né, mas que seja para todos e para todas, né? Disse isso tantas e tantas vezes na nossa primeira campanha, que era devolver Maringá para os maringaenses, era exatamente isso, né, que não fosse feita uma cidade apenas por uma parte dela, que tem o poder, que tem o comando, que decide, que faz, que acontece, e o resto acata, né? Uma cidade participativa, reestruturamos nossos conselhos, agora, Ana Lúcia, inclusive com a articulação da dimensão social da igreja, Padre Genivaldo, da Câmara, nós criamos já o Conselho de Desenvolvimento Social, acho que essa semana ou a semana que vem, se não me engano, é a posse, acho que essa semana. Criamos também, com a liderança da Ana lá na Câmara, também a igreja, criamos o Conselho de Direitos Humanos também, que não tinha aqui na nossa cidade. Enfim, estamos trabalhando tudo possível para que a nossa cidade seja conhecida como uma cidade inclusiva, em todos os sentidos. Os indígenas, estou vendo aqui, né, nosso grande doutor Elivaldo, lembrando da memória da dona Darcy, os indígenas no começo ficavam acolhidos lá na casa de vocês, né, ou ia para a CIND, mas dentro de um projeto diferenciado, mas os demais que vinham para cá, vender artesanato, a gente sabia onde eles dormiam, antes de assumirmos o mandato. Dormiam nas ruas, dormiam na rodoviária, todo mundo se lembra disso, nos pontos de ônibus. Criamos a Casa de Passagem Indígena, uma das primeiras do Brasil, única do Paraná, né? Para os migrantes e apátridas, criamos também não só uma estrutura no poder público, junto à Secretaria de Juventude e Cidadania, mas criamos a Casa de Passagem. Maringá tem uma casa de passagem para acolher o migrante, né? As crianças que necessitarem de abrigo, também não tinha abrigo de criança, tinha um abrigo só em Maringá de jovens e crianças, né? Fizemos o abrigo para criança e agora mudamos para uma estrutura própria muito mais ampliada. As mulheres vítimas de violência que precisarem ser acolhidas, temos a Casa Abrigo da Mulher. Ou seja, a rede oferece, né, todo o suporte necessário para que essas pessoas sejam acolhidas e da nossa parte, na gestão, mesmo que eventualmente com críticas de parte da sociedade, né, e parte da elite, nós continuaremos trabalhando o tema, olhando as pessoas como cidadão, como cidadã, e não como muitos olham no Brasil. E só para finalizar, todos conhecem do tema também, dos números, mas no Brasil, na última década, aumentou 930% o número de pessoas em situação de rua. 930%, né, de 22 mil pessoas para 220 mil pessoas. Né? Então, isso chama a nossa reflexão. E parabenizar aí toda a equipe do cursilho. Fiz cursilho, fiz o 100º cursilho, em 98, eu era presidente da Câmara, e naquela época eles estavam convidando mais políticos, eu acho, não sei se era, porque daí foi eu, aí o Bacarim, que era vereador, estava lá, o Cabo Zé Maria, Humberto dessa vez não, né? Humberto é dessa última aí, mas eu conheço e sei a importância do trabalho, e a todos vocês que fazem o trabalho social em Maringá, que Deus continue nos abençoando bastante. Obrigado. Aproveitamos para lembrar que o gesto concreto da campanha da fraternidade ocorre no domingo de Ramos, com a coleta da solidariedade. Os recursos são destinados ao apoio de projetos aqui da nossa cidade, da região, dos 27 municípios que pertencem à Arquidiocese de Maringá. Em 2023, 11 projetos receberam dinheiro do Fundo Arquidiocesano. Convidamos agora para fazer uso da palavra o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen. Paz e bem. Assim eu quero saudar todos aqui presentes, as autoridades, nosso prefeito, e aí vem Deus, vereadores, deputado, Casa Civil, e queridos irmãos e irmãs do Cursilho, que tenha toda essa missão de animar a campanha da fraternidade, nossos padres, Genivaldo pela ação sócio-transformadora, a nossa equipe também das comunicações da Arquidiocese, também toda a imprensa aqui presente, a nossa saudação. Onde começar? O ponto de partida é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para dizer, para sustentar, para garantir, para nos convencer que o amor de Deus por nós é muito grande. Ele tem o céu, o reino para nós. Esse é o pano de fundo. Essa é a grande motivação. A razão é o reino de Deus. O reino de Deus deve ser estendido, deve ser experimentado já aqui na terra. E para isso nós sabemos que toda essa história da salvação
quando Deus enviou Jesus ao mundo para ele anunciar, ele teve os grupos da rejeição, da oposição. E por isso ele foi assassinado, morto na cruz. E quando tudo parecia que o mundo venceu Deus, o amor de Deus por nós é tão imenso que ressuscitou. E cadê agora aqueles que mataram Jesus? Essa história continua hoje. Nós queremos celebrar essa vitória de Deus sobre a morte, que é a ressurreição. Nós queremos celebrar isto. E para celebrar a Páscoa, que é a festa da ressurreição, nós temos 40 dias para preparar. E nós vamos nos preparar bem. E não é apenas uma preparação espirituoso. Salvar minha alma e deixa o outro que se lasque. Não, aí não vem a salvação. A salvação vem com gestos concretos. E o gesto concreto tem um endereço. Nós estamos aqui num endereço, num espaço, numa rua sem número, mas tem pessoas que têm aqui a casa delas, que são os moradores de rua. São também filhos de Deus. Se eu digo que amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso, diz São João no Evangelho. Então é preciso um gesto concreto. E todo ano, a campanha da fraternidade, ela é desenvolvida dentro de uma urgência da sociedade que quer conhecer melhor Jesus Cristo e ter uma vida digna. Recuperar a sua dignidade. Todas as esferas. E todas as esferas, elas devem também ter um caminho seguro. Esse caminho seguro é a inclusão. E para isso nós também somos levados a refletir como nós agimos na sociedade, na busca da inclusão. Todas as falas até agora, elas mostram essa urgência e a parceria que o nosso prefeito colocou há pouco, essas parcerias. Eu não vejo outra saída para nós termos uma campanha eficiente sem parcerias, com todas as entidades. É claro que o poder público é o primeiro onde que nós nos ancoramos, porque ela tem a missão de cuidar dos cidadãos. É claro que nós vamos passar também para o mundo produtivo, as empresas, que elas também produzem, e quem produz são os trabalhadores que estão aí, que ajudam. Então é preciso fazer uma campanha de fraternidade. E essa campanha de fraternidade, esse ano ela fala da amizade social. E por que amizade social? Porque todos somos irmãos e irmãs, diz o Evangelho de São Mateus. Essa busca, então, nós temos muita esperança. Fazendo a abertura da campanha da fraternidade hoje, quarta-feira de cinzas, ao recebermos a cinza sobre nós, é para lembrar que somos todos irmãos e todos somos filhos de Deus. E Deus tem o reino para todos nós. Nós estamos no mundo da troca de valores. O valor absoluto de hoje está sendo o mercado. Está sendo a produção. E a vida se torna um meio para a produção. E nós precisamos inverter isto. É preciso continuar produzindo, é preciso continuar trabalhando, é preciso continuar desenvolvendo, mas é preciso recuperar a dignidade humana. O ser humano é o que deve conduzir. E para isso tem que ter uma fraternidade, uma amizade social. Essa amizade social nós vamos conseguir pela intimidade com Deus, a oração, é um período mais forte de oração, da conversão pessoal, de eliminar tudo que é pecado da nossa vida, que nos divide. Todo pecado divide. Todo pecado cria inimizade. É preciso também olhar com carinho aos pobres, entre a esmola. A esmola não é apenas uma descarga de consciência, mas sim integrar. Nós há pouco fomos abordados com alguém que é dono da rua aqui, que é uma das nossas irmãs de rua. A gente fica meio desapontado, por quê? Porque nós não estamos acostumados a conviver quem é diferente.
Antes de começarmos, alguém também de rua, disse que muito tempo mora aqui, disse, vamos viver numa maneira diferente para ser feliz? Ele respondeu, eu já estou feliz aqui. Então é preciso convencer pela força do Evangelho, pela sensibilidade humana e dizer para esse nosso irmão que você está equivocado na concepção de felicidade. Na rua, roupa suja, mau cheiro, nunca justifica e nunca garante felicidade. É preciso ter uma limpeza total da alma e do corpo. Aí entra a campanha da fraternidade. E essa é toda a questão do acolhimento, da esmola. E o jejum? O jejum é para a gente vencer os próprios limites. É eu dizer que eu tenho limite. Eu sou capaz de me controlar. E aí nós conseguimos, através da oração, do jejum e da esmola, criar uma relação de fraternidade, e essa fraternidade nos faz vivermos amizade social. Amizade social é aquilo que Jesus diz, vós todos sois irmãos, porque Deus nos ama e nos quer como filhos amados, e nós, entre nós, como irmãos, nós vamos construir. E aí eu queria, assim, concluir a minha mensagem, colocando onde que esse ano eu sonho um avanço, um crescimento nas relações institucionais, para nós avançarmos com entidades, com instituições, de um trabalho mais exigente, mais desafiador, de acolher aqueles que vivem nas ruas ou aqueles que estão machucados na nossa sociedade. Nós temos muitas entidades que já acolhem. Como nós vamos dar mais ênfase, mais alma, mais corpo a essas entidades? E, se preciso for, em diálogo com o poder público e com as empresas, nós vamos também trazer outras entidades, outras iniciativas, para que a campanha da fraternidade não seja apenas um pum no ano, mas seja um cotidiano do nosso exercício diário. E aí a gente vai ter que bater as portas de quem? Primeiro, do próprio bispo, depois do prefeito, depois da Câmara de Vereadores, do Câmara dos Deputados, e assim vai, e chegar no governador. E assim nós podemos, então, juntos, em projetos específicos, objetivos, valorizar o que já temos, dar vida ao que nós já temos, ampliar o que nós temos e também criar outras, preencher as deficiências, as lacunas que ainda existem na nossa sociedade. Aí eu vejo os 3 setores. Primeiro setor, a governança. Segundo setor, poder aquisitivo, o capital. Terceiro, as entidades, as ONGs, as igrejas que trabalham no acolhimento dessas pessoas todas. E para que assim nós possamos, então, também dar matéria, eu estou vendo tantas pessoas da imprensa, uma matéria bem clara, objetiva para vocês poderem divulgar e carregar forte nas notícias das coisas bonitas que nós estamos construindo. Oxalá que diminuamos notícias de violência, de sensacionalismos, e possamos aumentar coisas bonitas que as igrejas, que a sociedade civil, que o poder público faz, divulgar as coisas bonitas, abafar com o bem e não deixar o mal ser mais forte, uma voz mais forte. A amizade social se faz pela verdadeira amizade, pela conversão do coração, porque todos nós somos irmãos e irmãs, e que assim eu desejo a todos, a começar por mim, 40 dias de conversão pessoal, conversão familiar e conversão social. Amém. Que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Com todo o bem do céu e da terra, o Deus que nos chama para a amizade, para o amor incondicional, Ele nos abençoe, nos proteja e nos inspire nesse tempo quaresmal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia favorável e 40 dias de encontro sincero com nosso Senhor Jesus Cristo.